Oi, crianças, tudo bem com vocês? Como tem passado? Eu espero muito que bem. Vamos agora fechar nossos olhos, falar com Deus, para começar mais um culto no lar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse culto. Agradecemos, meu Deus, pelo dia de hoje, agradecemos por nossa família e agradeço, Senhor, por cada criança e cada família que está assistindo esse culto. Senhor, abençoa nossa mente, abre o nosso coração para que nós possamos aprender cada vez mais da sua linda palavra. Muito obrigado a Deus pelo teu amor e teu cuidado para com todos nós. É o que pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, como vocês sabem bem, estamos estudando a história de quem? Isso mesmo, Moisés. Muito bem. E hoje nós vamos ver o que aconteceu depois daquelas 10 pragas no Egito. Nós sabemos que Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel, que moravam lá no Egito e eram escravos de lá. E nós vamos estudar um pouquinho o que aconteceu. Eles foram embora do Egito, andaram, e eles tinham uma nuvem de fogo à noite, e de manhã essa nuvem virava uma coluna de nuvem de dia. Eles viam Deus os guiando a cada momento da caminhada. Deus estava com eles. Vamos ver então nessa história como foi que aconteceu? Muito legal. Vamos para a hora da história. Uma brisa refrescante soprava do Mar Vermelho. Aser apreciou a oportunidade de poder descansar suas pernas doloridas. Os últimos dias tinham sido agitados, o cordeiro morto, o sangue espalhado sobre os umbrais da porta, depois o cordeiro assado e comido com ervas amargas. O cordeiro tinha sido a última coisa que eles tinham comido no Egito. Ele relembrava o restante daquela noite, o Senhor passando pela terra do Egito e matando o primogênito de cada lar. Ele tinha ordenado aos israelitas que deixassem o país imediatamente. A confusão de empacotar coisas e partir no meio da noite, não sabendo para onde estavam indo, e a percepção de que o próprio Deus estava guiando, a nuvem de fogo à noite que se transformava em coluna de nuvem quando o sol nascia, ufa, foi muita coisa. Agora, a nuvem tinha parado junto ao Mar Vermelho e os israelitas estavam aproveitando para descansar. Aser estava imaginando o que aconteceria a seguir, e ele não precisou esperar muito tempo. Aser e outras pessoas ficaram em pé, viram à distância uma nuvem de poeira e ouviram o ruído de um poderoso exército. O coração de Aser pulsava forte. Faraó devia ter mudado de ideia. O exército estaria vindo para levá-los de volta ao Egito? Então o pânico se espalhou através da multidão. Aser observou como a nuvem que estava junto ao Mar Vermelho se movia. Ela passou por sobre os israelitas e continuou em direção ao deserto. Finalmente repousou entre os israelitas e os egípcios. Moisés caminhou até a margem do Mar Vermelho e estendeu o seu cajado sobre as águas. A princípio fraco, depois mais forte, Aser sentiu um vento soprar em direção à água. Espantado, ele observou o vento soprar a água para longe. Isso deixou um caminho seco através do mar. As pessoas alegremente avançaram. O vento continuou a soprar, deixando um caminho seco, enquanto milhares de israelitas avançavam pelo leito seco do mar. Aser se apressou para seguir os outros na travessia do leito seco, com um muro de água de cada lado. A coluna de fogo iluminava o caminho. Durante toda a noite, a vasta multidão de israelitas se apressava para atravessar o mar. Até a última pessoa alcançar o outro lado, eles podiam ouvir o exército egípcio. Aser olhou para trás para ver o exército se aproximando, mas algo maravilhoso estava acontecendo.
As rodas das carruagens estavam se soltando. Havia muita confusão e depois pareceu que os egípcios estavam tentando dar meia volta para voltar para o Egito. Moisés se dirigiu à margem do mar. Enquanto amanhecia, ele estendeu o braço em direção ao mar. As águas se juntaram novamente. Em um instante, os sons do exército egípcio silenciaram. Os cavalos, os soldados, os carros, tudo ficou debaixo d'água. Os israelitas permaneciam mudos, espantados demais para dizer qualquer palavra. Então, houve uma explosão de alegria e eles diziam: "Cantarei ao Senhor". Eles gritavam: "O Senhor é a minha força e a minha canção". E Aser se juntou a eles cantando com toda a sua força. Deus os salvara. E aí? Viram que máximo, crianças? Eu amei essa história. Conforme eles estavam andando, durante a noite tinha uma coluna de fogo, uma nuvem de fogo, e de dia uma nuvem, uma coluna de nuvem os guiando. Isso já era maravilhoso, ver Deus ali, os guiando. E aí quando chegou no mar, eles pensaram: o que vai ser da gente? A gente está em frente ao mar. E aí, o que Deus fez, crianças? Deus abriu o mar no meio e eles passaram, eles andaram no meio do mar. Só que estava seco aqui assim, não tinha água. Virou 2 paredes de água e eles andaram na terra seca. Imaginem só que legal. O povo de Israel passou pelo mar, mas o povo do Egito não. Quando eles foram, o mar voltou ao lugar dele normal. E depois que eles passaram o mar, continuaram a andar, continuaram o caminho, E eles tiveram muito tempo no Egito. Muitas pessoas nasceram lá no Egito. E eles tiveram alguns costumes. Eles foram tendo alguns costumes que eram dos egípcios, mas eles faziam e Deus não se agradava desses costumes. Então, Deus chamou Moisés e fez os 10 mandamentos, 10 leis, 10 regrinhas para as pessoas guiarem e seguirem melhor na vida, agradando ao nosso Deus. Vamos ver então quais são esses 10 mandamentos nessa outra historinha? Vamos lá? Há muito, muito tempo atrás, o povo de Deus foi escravizado no Egito. Eles ficaram tanto tempo por lá que acabaram aprendendo com os egípcios a fazerem muitas coisas erradas que não agradavam a Deus. Mas Deus libertou o seu povo e precisou lembrá-los dos seus ensinamentos para que eles voltassem a ser pessoas especiais e ajudassem outros povos a conhecerem sobre o amor do Criador. Deus então deu a Moisés a sua lei e as escreveu com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra, para que o povo percebesse o seu pecado e também que Deus os amava muito. Essa lei é conhecida como os 10 mandamentos e diz assim: 1. Não tenham outros deuses além de mim. Eu sou o Deus de vocês e não existe outro ser divino que os ame. 2. Não façam imagens de barro, pedra ou qualquer outro material para adorar ou venerar. Isso é idolatria. 3. Não falem o meu nome em xingamentos ou brincadeiras. Sejam reverentes com o Criador e Salvador de vocês. 4. O dia de sábado é santo, separado dos demais dias. Trabalhem, estudem e façam tudo o que é do interesse de vocês em 6 dias. Mas descansem no 7º, porque eu abençoei e separei esse dia para termos um encontro especial.
vocês e eu. 5. Honrem ao pai e à mãe de vocês e os respeitem. Aqueles que fazem isso têm vida longa. 6. Não matem. 7. Não cometam adultério. 8. Não roubem. 9. Não falem mal de ninguém. 10. Também não fiquem cobiçando o que é dos outros, nem seus bens materiais, nem a sua esposa ou marido, nada do que for de outra pessoa. Deus escreveu estes mandamentos para proteger o povo. É para isso que a lei também serve. Ela nos orienta, nos revela que temos pecado e nos ajuda a ter uma vida mais saudável e feliz. Deus tem reservado muitas bênçãos especiais para aqueles que o amam e fazem a sua vontade. Experimente. Viram, crianças? Quando o povo de Israel estava acampado perto de uma montanha, um monte chamado de Monte Sinai, Deus enviou para Moisés os 10 mandamentos. Muito legal, né? Os 10 mandamentos, crianças, é importante para nós, para a vida toda, até hoje. Naquela época, as pessoas guardavam os sábados para cultuar a Deus, ficar um momento com Deus. Hoje, nós fazemos isso aos domingos e é maravilhoso esses domingos, não é mesmo, crianças? É sempre bom a gente louvar, adorar ao nosso Deus, agradecer ao nosso Deus e aprender sobre a sua palavra, a respeito da sua palavra, não é mesmo? Agora, nós vamos ouvir um louvor que a gente tem ouvido já bem conhecido da história de Moisés. De quando a gente começou a estudar Moisés, estamos aprendendo esse louvor. É bom que a gente vai decorar ele muito bem. Vamos então agora para a hora do louvor? E não aparece num instante, mas como eu e você, ele vem como um bebê. Assim também Moisés, tão pequenino, filho de escravos lá no Egito, sofreu muito, mas venceu, com poder que vem de Deus. Foi achado e criado pelo faraó no palácio. Deus ali o preparava para libertar Israel. Mas um dia ele bateu num Egito e se escondeu. Mas no deserto Deus o encontrou e ali com ele falou: Moisés, sei que você se sente fraco e pequeno, mas eu o escolhi para libertar o meu povo. Não pense no que você pode fazer. Pense no que eu posso fazer através de você. Um herói, eu quero ser. Um herói, eu quero ser. E com o poder que vem do céu, mostrar pro mundo quem é Deus. Um herói, um herói,
Ai, esse louvor é um máximo, né? A gente consegue aprender mais sobre a história, decorar melhor. Eu gosto bastante, vocês gostaram? Crianças, essa parte 3 da história de Moisés tem nos ensinado muitas coisas. A história toda de Moisés, na verdade, né? A gente sabe que Deus tem um plano para cada um de nós. E o plano que Deus tinha para a vida de Moisés, Deus fez tudo certinho para ir se cumprindo, desde quando ele era bebezinho. E essa história está escrita no livro de Êxodo. Lembra que a tia Marina falou que o significado da palavra êxodo é saída, partida? Hoje vocês entenderam o porquê disso? É porque o povo de Israel saiu, partiu do Egito. Deus os libertou de lá, usando Moisés. E Deus é tão maravilhoso que mesmo quando chega em frente a um problema grande como o mar, Ele abriu o mar para todos passarem. E pensou também na vida, no melhor para a vida de cada um, fazendo os 10 mandamentos, para a gente viver melhor, viver em harmonia com Deus e com o próximo. E hoje, de atividade, vai ficar para vocês fazerem o seguinte. Igual a tia Carol falou para vocês escreverem as 10 pragas do Egito, pode ser até na mesma folha, no mesmo caderninho, do lado, vocês vão escrever os 10 mandamentos. Escrevam, estudem, certamente no PG, nós, as professoras, vamos perguntar para vocês, tá bom? Esse foi o nosso culto de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Vamos orar para agradecer a Deus por mais um culto. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais esse culto. Senhor, agradecemos pelo teu amor tão grande por nós, um amor que é capaz de abrir um mar para o seu povo passar. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado. Senhor Jesus, guarda a cada família, proteja a cada criança, nos dê uma semana abençoada. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças, até a próxima.